Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver componentes, diodo, equações básicas do diodo. Sim, já vimos as equações do transistor, já vimos as equações do JFET e tantos outros componentes, mas do diodo nada. Então vamos ver agora nesse tutorial. Vamos lá? Todo mundo que trabalha com eletrônica conhece bem o funcionamento do diodo. É muito simples. Quando diretamente polarizado, ele deixa a corrente circular no sentido da seta. A corrente no diodo é chamada ID. Quando está circulando no diodo, essa corrente é maior do que zero. Para deixar a corrente circular, o diodo cobra um preço, a tensão VD da junção PN do diodo. Para o diodo de silício, essa tensão é de 0,7 volts e para o diodo de germânio é de 0,3 volts. Mas alguns livros e professores consideram 0,6 volts, outros 0,65 volts para os diodos de silício. E aí, quem está certo? Se o diodo estiver inversamente polarizado, a corrente tenta circular no sentido reverso da seta. Na prática, essa corrente pode ser considerada zero, mas na realidade existe uma corrente muito baixa circulando. Essa corrente é chamada de corrente de saturação reversa, IS. Mas qual a tensão de polarização direta do diodo? Quem está certo? Todos. Na verdade, o comportamento do diodo, bem nessa região em que ela começa a conduzir, é regida por uma equação, a equação 1 da figura. Essa equação pode ser desenhada no gráfico da figura. A curva tracejada em vermelho é para o diodo de germânio e a curva tracejada em azul é para um diodo de silício. A curva em verde veremos mais tarde. A região da curva em que o diodo começa a conduzir é chamada de joelho. A tensão nessa região fica ao redor de 0,6 volts para o silício e 0,3 volts para o germânio, como mostra a figura. Essa equação foi desenvolvida por Shockley, que foi um dos desenvolvedores do transistor. Nessa equação, a corrente S é a corrente de saturação reversa. A tensão direta é VD, a tensão no diodo, aquela que você mede com voltímetro quando o diodo está conduzindo. Bem no joelho, essa tensão fica ao redor de 0,6 volts para o silício, podendo chegar a 0,7 volts em plena condução. Por isso, todos estão certos. Eu uso 0,7 volts, que é o pior caso. O termo N diz respeito ao tipo de material. Para o silício e para tensões acima de 0,5 volts, o valor é igual a 1. A tensão VT é chamada de tensão térmica. Esse é o fator mágico dessa equação que relaciona a curva da junção do diodo com a temperatura. A tensão térmica é dada por outra equação, a equação da figura, onde K é a constante de Boltzmann que relaciona a temperatura e a mobilidade das moléculas. O valor é dado na figura. O Q é a carga do elétron, a menor carga elétrica que existe. O termo TK é o termo que explica o relacionamento conturbado entre os semicondutores e a temperatura. É a temperatura em graus Kelvin na junção PN. Agora a coisa começa a esquentar. Você lembra da relação entre graus Kelvin e graus Celsius? É mostrada na figura. Conclusão: a tensão térmica varia com a temperatura. A temperatura altera a curva da figura. A temperatura altera o comportamento do semicondutor. Para você ter uma ideia, para uma variação de 10 graus centígrados, a corrente reversa dobra de valor, alterando o comportamento da junção. Se você calcular a tensão térmica para a temperatura ambiente ao redor de 25 graus centígrados, vai encontrar o valor de 0,026 volts, 26 milivolts. E se você, como eu, é daqueles que sempre se perguntou de onde veio esse 0,026 volts para o cálculo da resistência dinâmica do transistor, pronto! Agora você já tem a resposta. É a tensão térmica da junção base-emissor.
Note que a resistência dinâmica é uma característica da junção PN, então é uma característica de todo diodo. Isso significa a razão entre as pequenas variações da tensão pela corrente no diodo. Por isso é usado no modelo do transistor para pequenos sinais. Na curva, essa resistência pode ser representada como a tangente à curva, exatamente no ponto da corrente igual a ID, a corrente no diodo. Essa é uma equação meio complicada, mas felizmente não é muito usada na eletrônica. Conhecer a sua teoria é importante para entender o comportamento do semicondutor. Um dos motivos de não ser muito usada é que a curva de um diodo real fabricado hoje em dia já é bem diferente da curva teórica desenvolvida lá no passado. Veja a curva de um diodo real desenhada na cor verde no gráfico da figura. Isso acontece porque houve uma grande evolução na fabricação dos semicondutores. No tempo do desenvolvimento da equação, a corrente reversa era da ordem de microamperes. Hoje em dia, é da ordem de picoamperes. Observe que nesse gráfico a escala para a corrente reversa foi aumentada. Espero que você tenha percebido isso. Você viu nesse tutorial que o diodo tem equação sim, e que ela explica a influência da temperatura no semicondutor. E você ainda ficou sabendo de onde vem o 0,026 volts para o cálculo da resistência dinâmica no transistor. Essa eletrônica é cheia de detalhes. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!